Muito bem, boa tarde para todos. Shalom e bem-vindos ao nosso canal. Chamo-me Alberto Bazarello. Que Deus vos abençoe. Diga-me de onde que vocês estão assistindo esse vídeo. E eu quero interagir com vocês nos comentários. Eu sempre gosto de interagir nos comentários. Gente, quero compartilhar com vocês um dos decretos mais humilhantes que aconteceu no planeta Terra. Esse decreto está nas entrelinhas da Bíblia. Quando um decreto saiu de uma rainha forçando as mulheres a trabalhar nuas, despidas no Shabat. Olha, para quem não sabe, estamos no mês de Adar. O mês de Adar é o mês do calendário judaico. Esse mês, para os judeus, é um mês muito importante. Por quê? Os judeus comemoram a vitória sobre o perverso, o malvado Amã. O Amã que queria arriscar os judeus do mapa. O que acontece? Mardoqueu, o Mordecai no hebraico, fez uma convocação convidando todos os judeus que estavam sobre o domínio persa a fazerem teshuvá. Teshuvá, para quem não sabe, é arrependimento, é orar, voltar à palavra, voltar para as origens da palavra. Ele convoca todo o povo judeu a fazerem teshuvá, retorno, mandamento. Retorno aos mandamentos. Porque saiu um decreto de morte para o povo judeu. No domínio persa, o rei era Ahasverosh, ou seja, o rei Assuero. O rei Assuero, no hebraico, nós chamamos de Ahasverosh. Ahasverosh significa no hebraico dor de cabeça. De fato, ele foi dor de cabeça para o povo judeu. Nesse cenário bíblico, profético, a rainha naquela época era Vasti. Depois, Hadassah Esther se tornou rainha após a morte da rainha Vasti. Só que, olha só, os judeus agora eles estão lendo o livro de Esther, que é o mês de Adar, que equivale-se ao mês de março. E, inclusive, eu fiz aniversário no mês de Adar agora, dia 2 de março, que equivale-se ao mês de Adar no calendário judaico. A rainha Vasti, para quem não sabe, era filha de Dario. No capítulo 5 de Daniel, do profeta Daniel, quando o rei Beltesazar viu na escritura escrito Mene Mene Tekel Laphracim, pesado fosse na balança e achado em falta, a própria mão de Deus escreveu aquela leitura enigmática que só Daniel conseguiu interpretar aquelas letras. O que acontece? A rainha Vasti era filha de Beltesazar, da linhagem de Nabucodonosor. Então, Ciro, naquele dia, toma a Babilônia, os judeus são libertos. O que acontece? Daí começa um outro domínio, o domínio persa, que entra no cenário a história da rainha Hadassah. Hadassah é um nome hebraico, Esther é um nome persa. O que acontece? A rainha Vasti, ela foi adotada por Dario, o persa. Ela foi adotada por Dario. O rei Ahasverosh, ou seja, o rei Assuero, era filho de Dario. Então, Dario casa Vasti com o seu filho Assuero, ou Ahasverosh, que é dor de cabeça. Meu irmão, aqui começa a perseguição. A rainha Vasti, nas entrelinhas do texto da Bíblia, do capítulo 2, do capítulo 3 do livro de Esther,
que o livro de Esther é um rolo, Megillah, é um rolo que é lido em todas as sinagogas do mundo nesse mês de Adar. O Megillah diz que a rainha Vasti, ela tinha tanto ranço do povo judeu, que ela decretou, ela fez um decreto forçando todas as mulheres judias a trabalharem nuas em pleno Shabat. Por quê? Porque a rainha Vasti sabia que os judeus guardavam o sábado e que o sábado é um dia sagrado para os judeus. Não só para os judeus, mas hoje para nós cristãos que guardamos o Shabat. O que acontece? Ela forçou as mulheres a trabalhar no Shabat nua. O que aconteceu com ela? Eu vou lhe revelar o que aconteceu com ela. Mas para você ver que esses decretos, apesar que naquela época não existia o domingo passou a existir após o domínio romano. Porém, antes do domínio romano, já existiam decretos contra a guarda do sábado. Depois do domínio persa, veio o domínio grego. Os gregos também eram contra a guarda do sábado. Depois veio o domínio romano, na época de Jesus. Os romanos também eram contra a guarda do sábado. Não é à toa que Constantino fez a mudança da guarda do sábado para o domingo. Só que a mão do Todo-Poderoso, de Hakadosh Baruch Hu, que é o nome do Eterno, o nome sagrado, o esplendor. Os nossos sábios nos ensinam que através da mão oculta de Deus, olha só, a rainha Vasti foi acometida de lepra no dia em que seu esposo Ahasverosh, o rei Assuero, chamou ela para aparecer nua em uma festa, apenas com uma coroa na cabeça. O rei Assuero preparou uma festa. Essa festa, ela durou vários dias. Isso foi num sábado, no 7º dia da festa. A Torá diz que Deus ele julga esse mundo com Midah keneged midah, que significa medida por medida. Assim como ela obrigou, forçou as mulheres judias a trabalharem nuas no Shabat, o que aconteceu com ela? O rei Ahasverosh a convidou a se apresentar nua em um Shabat, que ela era rainha. O Megillah diz que ela era muito bonita, ela tinha um corpo exuberante, muito bonita, e ela queria se exibir para o seu esposo e para as pessoas naquele dia de Shabat, em um dia de sábado. O que aconteceu que quando ela estava se arrumando, se preparando no Shabat para se apresentar para o rei e na festa nua, o corpo dela foi tomado por lepra. Aí é que entra o que eu falei. A mão do Todo-Poderoso sempre age na hora certa. E sempre vai ser assim. E na visão dos rabinos, a punição de Vasti, como eu falei para vocês, foi merecida na linguagem hebraica de midar keneged midah, ou seja, medida por medida. Como ela fez com as mulheres judias, assim foi decretado contra ela. A ímpia Vasti trazia as mulheres judias, despia-as e ordenava-lhes que trabalhassem no sábado. O que acontece? A rainha Vasti é o arquétipo, é o retrato de Apocalipse 12, versículo 17. O retrato do dragão de Apocalipse 12
versículo 17, que diz: o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência e os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então, esses decretos, gente, já existiam há muito tempo. Esses decretos de contra a guarda do sábado, proibindo pessoas a guardarem o sábado. Também a rainha Vasti é o arquétipo de líderes de hoje. Eu refiro-me a líderes políticos, como também líderes no meio religioso, que são contra a guarda do sábado, que são contra os mandamentos de Deus. Esse negócio de sábado, esse negócio de mandamento, isso aí são arquétipos que se repete hoje. Que acontece hoje. O que acontece? A mão de Deus sempre estará com os remanescentes, com aqueles que são fiéis a Deus e fiéis também aos seus mandamentos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, ok? E que Deus abençoe sua vida. E sabemos que, embora o mundo hoje está vivendo um cenário político, um cenário de conflitos, um cenário... Enfim, a mão do Todo-Poderoso sempre esteve e sempre estará com aqueles que obedecem os mandamentos de Deus. Deus abençoe vocês e voltarei no próximo vídeo.